Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece, o Legado. A diferença é que este livro ele tem comentários dos editores, comentários mais atualizados. Esse é um livro escrito há muitos anos, mas ele é muito atual. Então vamos dar continuidade a esta leitura. Estamos no capítulo 7 e já iremos iniciar aqui com um comentário. Embora recentes avanços da física, teorias de calibre, teoria das cordas, teoria das membranas e outras, tenham ampliado nossa compreensão sobre matéria e energia, a descrição anterior de Hill permanece de acordo com a ciência moderna. As teorias mais recentes são variações e refinamentos do conceito básico de que tudo no universo é tempo, espaço, matéria ou energia. E como Einstein afirmou, energia e matéria são, na verdade, formas diferentes da mesma coisa. Como diz Hill, tudo, das estrelas ao sistema solar, da Terra a você, seu cérebro e aquela pequena faísca chamada de pensamento, são a mesma coisa. Como diz a nossa amiga que participa aqui dessa comunidade, Roselma Monteiro. É como quando uma toalha de mesa é estendida. Há dobras e saliências no tecido que são diferentes umas das outras, mas ainda são todas a mesma toalha de mesa. Como as dobras e saliências na toalha de mesa, energia e matéria são a mesma coisa em formas diferentes. Perdão. Portanto, você, matéria, seus pensamentos, energia. Todas as outras pessoas, matéria e seus pensamentos, energia. E todas as outras coisas, matéria, não só estão interconectados, como em essência são a mesma coisa. Hill chama essa interrelação de tudo com tudo de inteligência infinita. No capítulo sobre fé, ele fez a primeira menção à inteligência infinita como a origem de palpites, intuição e flashes de inspiração. No capítulo sobre autossugestão, ele propôs que a mente subconsciente é a conexão com a inteligência infinita. Neste capítulo, Hill elabora que a imaginação criativa é o receptor pelo qual os flashes de insights chegam até nós, da inteligência infinita. Em algumas circunstâncias, quando sua mente está operando em ritmo acelerado, sua inteligência criativa recebe não só uma ideia, mas também um flash de intuição. Você tem um palpite ou uma premonição sobre alguma coisa ou alguém. Esse flash não pode ser vivido do consciente ou do subconsciente, porque nenhum dos dois jamais teve informação. Como tudo é parte de alguma outra coisa, sua imaginação criativa, energia, extraiu o pensamento, energia, diretamente do lago comum de inteligência infinita, energia, que contém não só o seu subconsciente, energia, mas o subconsciente de todo mundo, que também é energia. Inteligência infinita é um conceito complexo, e os leitores que se pegam questionando o processo podem ter certeza de que Hill explica a teoria nos capítulos a seguir. Os editores aconselham o leitor a deixar de lado todas as questões por enquanto e a se conectar na aplicação lógica e prática de que Hill tinha em mente. Retornando ao livro, você está envolvido em tanta transformação, seu desejo, em sua contraparte físico-monetária,
E existem leis da física e princípios de psicologia que podem ajudar. Mas antes, você deve se dar um tempo para se familiarizar com essas leis e aprender a usá-los. Pela repetição e pela descrição desses princípios a partir de todos os ângulos concebíveis, espero revelar o segredo pelo qual toda grande fortuna foi acumulada. Por mais estranho e paradoxal que possa parecer, o segredo não é um segredo. Ele faz-se óbvio na Terra, nas estrelas, nos planetas, nos elementos acima e em torno de nós, em cada folha de grama e em cada forma de vida dentro da nossa visão. Não desanime se não entender ou aceitar completamente essa teoria. Não espero que você aceite tudo o que há nesse capítulo em sua primeira leitura. Assimile o máximo que puder agora, enquanto lê tudo pela primeira vez. Depois, quando reler e estudar o material, vai descobrir que alguma coisa aconteceu para esclarecê-lo e dar uma compreensão mais ampla do todo. Acima de tudo, não pare nem hesite no estudo desses princípios, até ter lido o livro pelo menos 3 vezes. Depois, você não vai querer parar. Como fazer uso prático da imaginação? Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. A seguir, 2 histórias verdadeiras sobre ideias que renderam imensas fortunas. Espero que essas histórias transmitam o quanto é importante o papel que a imaginação pode ter na transformação de uma ideia em sucesso e que ilustre o método pelo qual a imaginação pode ser usada para o acúmulo da riqueza. A Chaleira Encantada. No fim dos anos 1880, um velho médico rural foi até a cidade. Amarrou seu cavalo, entrou discretamente em uma drogaria pela porta dos fundos e começou a regatear com um jovem atendente. Durante mais de uma hora, atrás do balcão, o velho médico e o atendente falaram em voz baixa. Então o médico saiu, foi até a carroça e pegou uma grande e antiquada chaleira, uma grande colher de pau para mexer o conteúdo da chaleira e as depositou no fundo da loja. O atendente inspecionou a chaleira, pôs a mão no bolso interno, pegou um rolo de notas e entregou para o médico. O rolo continha exatamente US$ 500, todas as economias do atendente. O médico entregou a ele um pedacinho de papel, no qual estava escrita uma fórmula secreta. As palavras naquele pedacinho de papel valiam o resgate de um rei, mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o conteúdo da chaleira começar a ferver. Mas nem o médico, nem o jovem atendente sabiam que fabulosas fortunas estavam destinadas a jorrar daquela chaleira. O velho médico ficou feliz por vender o utensílio por US$ 500. O atendente correu um grande risco apostando as economias de sua vida inteira em um pedaço de papel e uma chaleira velha. Ele jamais sonhou que seu investimento faria uma chaleira transbordar ouro, que um dia superaria o desempenho miraculoso da lâmpada de Aladim. O que o atendente realmente comprou foi uma ideia. A velha chaleira, a colher de pau e a mensagem secreta em um pedacinho de papel eram incidentais. O milagre daquela chaleira só começou a acontecer depois que o novo proprietário misturou as instruções secretas, um ingrediente sobre o qual o médico nada sabia. Veja se consegue descobrir o que aquele jovem acrescentou à mensagem secreta e fez a chaleira transbordar ouro. Aqui você tem uma história de fatos mais estranhos que ficção. Fatos que começaram na forma de uma ideia. Apenas olhe para as vastas fortunas em ouro que essa ideia produziu.
Ela pagou e ainda paga imensas fortunas a homens e mulheres no mundo todo. Gente que distribui o conteúdo da chaleira a milhões de pessoas. A velha chaleira é hoje um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, dando emprego a milhares de homens e mulheres que cultivam cana e trabalham refinando e vendendo açúcar. A velha chaleira consome anualmente milhões de garrafas de vidro e de plástico e latas, dando emprego a elevados números de trabalhadores. A velha chaleira dá emprego a um exército de secretários, estenógrafos, redatores e especialistas em propaganda em todo o país. Ela levou fama e fortuna a muitos artistas que criaram imagens magníficas, descrevendo o produto. A velha chaleira transformou Atlanta, que era uma pequena cidade sulista, na capital de negócios do sul, onde agora beneficia direto ou indiretamente todos os negócios e praticamente todos os residentes da cidade. A influência dessa ideia agora beneficia todo o país civilizado do mundo, despejando um jorro contínuo de ouro para todos que a tocam. O ouro da chaleira construiu e mantém uma das mais proeminentes faculdades do Sul, onde milhares de jovens recebem o treinamento essencial para o sucesso. Se o produto daquela velha chaleira de metal pudesse falar, contaria histórias incríveis em todos os idiomas. Histórias de amor, de negócios, de profissionais, de homens e mulheres diariamente estimuladas por ele. Tenho certeza de pelo menos uma história romântica, pois fiz parte dela. E tudo começou não muito longe do lugar onde o atendente da drogaria comprou a velha chaleira. Foi lá que conheci minha esposa. E foi ela quem me contou sobre a chaleira encantada. Era o produto daquela chaleira que bebíamos quando pedi a ela para me aceitar, na alegria e na tristeza. Seja você quem for, onde quer que more, qualquer que seja a sua ocupação, cada vez que ouvir as palavras Coca-Cola, lembre-se de que este vasto império de riqueza e influência cresceu a partir de uma única ideia. E essa ideia, o ingrediente misterioso que o atendente Asa Chandler misturou à fórmula secreta, foi imaginação. Pare e pense nisso por um momento. Tenha em mente que os degraus para a riqueza descritos neste livro são os mesmos princípios pelos quais a influência da Coca-Cola tem sido estendida a cada cidade, município, vilarejo e cruzamento de vias do mundo. Aqui vai o que há de mais importante para lembrar. As ideias que você cria podem ter a possibilidade de repetir o enorme sucesso dessa bebida mundial. Comentário. Arla Sander também tinha uma receita e uma chaleira mágica. Na verdade, sua chaleira era uma panela. Mas nem sua panela, nem sua receita de 11 ervas e temperos seriam mencionados aqui se ele não tivesse imaginação também. Harla Sanders era proprietário e administrador de um motel e café, bem-sucedidos em Corbin, Kentucky. Mas quando a nova rodovia interestadual foi construída, ela não passou pelo endereço de Sanders. Em pouco tempo, seu estabelecimento faliu, deixando um pouco mais que sua receita de frango frito e um jeito de prepará-lo rapidamente em uma panela. Aos 62 anos de idade, o coronel, como as pessoas o chamavam, teve que encontrar um novo meio de vida. Foi quando o ingrediente mágico, a imaginação, entrou na receita. Ele decidiu que não venderia mais frango frito. Em vez disso, venderia seu método para prepará-lo. Ele pôs a receita e a panela no porta-malas do carro e pegou a estrada para mostrar seu frango frito a outros proprietários de restaurante.
Nos primeiros 2 anos, conseguiu vender 5 franquias. 2 anos depois, tinha vendido 200. 4 anos depois, estava perto de ter 600 endereços, quando foi procurado por um grupo de investimentos que queria comprar sua empresa. Reconhecendo que a magia não estava só na chaleira ou na receita, os novos proprietários pediram ao Coronel Sanders para permanecer como porta-voz da campanha, o que ele fez até sua morte em 1980. Hoje existem quase 12 mil endereços do KFC em mais de 80 países, com vendas de quase 10 bilhões de dólares ao ano. Debbie Fields era uma dona de casa de 20 anos e adorava fazer cookies. Ela não tinha educação formal nem experiência profissional, mas tinha uma receita e uma ideia, mas tinha uma receita e uma ideia imaginativa de que as pessoas gostariam de comprar cookies frescos, quentes e macios em uma loja. Empresários e banqueiros que ela procurou disseram que ela era maluca, mas essa mulher e seu marido continuaram levando sua ideia de banco em banco, até finalmente convencerem um deles a dar a Debbie Fields um empréstimo para ela abrir uma loja em Palo Alto, Califórnia. Na hora do almoço do seu primeiro dia, ela ainda não havia vendido nenhum cookie. Então foi para a rua e distribuiu amostras. Foi o bastante. A loja de biscoitos decolou. Hoje, as lojas Senhora Fields estão por todo o país. A Faculdade de Administração de Harvard usa seus métodos como um estudo de caso de eficiência, e Debbie Fields se tornou uma autora de sucesso, oradora motivacional e personalidade da televisão. Wally Famous Amos era um agente de talentos de Los Angeles que copiou uma receita de cookie no verso de uma embalagem de gotas de chocolate da Nestlé. Fez algumas modificações para personalizar a receita e começou a distribuir sua versão de cookies caseiros, como uma espécie de cartão de visitas. Seus clientes e parceiros comerciais gostaram tanto que o Wally finalmente decidiu se retirar do show business e abrir uma loja. E fez isso com o charme de um agente de Hollywood. Abriu a loja em Sunset Boulevard, com 2 mil convidados, um tapete vermelho e celebridades. Com o mesmo charme, ele pôs sua foto na embalagem, encheu-a de cookies e começou a vender para lojas de departamento exclusivas e lojas de especialidades. 10 anos depois, a Famous Amos era um negócio de 10 milhões de dólares. Ray Kroc tinha mais de 50 anos e vendia mixer para milkshake, quando ouviu falar de um quiosque de hambúrguer na Califórnia, propriedade de Dick e Mac McDonald, que estava indo muito bem. Pegou o carro e foi até São Bernardino dar uma conferida. O que viu foi um restaurante com um cardápio limitado e uma boa receita de hambúrguer. E eles serviam mais depressa que qualquer lugar que ele já tivesse visto. Pensando que se houvesse mais lugares como aquele, ele poderia vender muitos mixers de milkshake, Kroc sugeriu aos irmãos McDonald a ideia de abrir mais alguns McDonald's. Eles se interessaram, mas não sabiam com quem poderiam abrir os novos restaurantes. Dessa vez havia uma receita e uma grelha mágica, mas ainda faltava o ingrediente extra: imaginação. Na hora, Ray se ofereceu para ser sócio e abrir os restaurantes ele mesmo. De acordo com as placas nos Golden Arts, a imaginação de Ray Kroc rendeu bilhões de hambúrgueres vendidos. Em 1982, Howard Schultz
foi trabalhar como diretor de marketing de uma pequena importadora atacadista de café chamada Starbucks, que só tinha uma loja no Pike Place Market em Seattle. Durante uma viagem à Itália, Schultz teve a ideia de que a cultura de cafeteria que ele viu em Milão poderia ser transposta para o cenário do centro de Seattle. Convenceu a empresa a tentar. Sua ideia de cafeteria foi um sucesso tão grande que Schultz se empenhou e levantou o dinheiro para comprar a empresa. 5 anos depois de ter entrado para a Starbucks, ele era CEO de uma companhia com 17 lojas. 15 anos mais tarde, a cultura de cafeteria de Schultz estava em todas as esquinas dos Estados Unidos e havia mais de 7.000 Starbucks no mundo todo. Como último exemplo de imaginação, oferecemos o molho para a salada da Paul Newman. Bom, era de se esperar que não fosse necessária muita imaginação para uma grande celebridade colocar seu nome em um produto. E foi isso que Newman pensou também. Mas quando ele e seu sócio Hockner levaram sua ideia de molho para a salada para empresas especializadas em comercializar alimentos, ninguém se interessou, a menos que eles mesmos investissem cerca de US$ 1 milhão para o primeiro ano de operações. De acordo com o livro de Newman e Hockner, Chamel's Exploitation, eles descobriram que quase todos os produtos de celebridades no ramo alimentício haviam sido fracassos desastrosos. E agora ninguém mais queria saber disso. Então, nem mesmo o grande nome de Paul Newman era a mágica de que eles precisavam para comercializar o molho para saladas. E a menos que estivessem dispostos a investir uma quantia ridícula, dinheiro também não era a mágica. A magia teria de estar no jeito imaginativo pelo qual convenceriam as pessoas certas a ajudá-los, e na perseverança de insistir até conseguir. E como todo mundo tem uma ideia, foram informados de que era loucura tentar. Foram rejeitados por empresas de engarrafamento que não aceitavam pedidos pequenos, e foram rejeitados por distribuidores que não queriam se arriscar com nenhum produto de celebridade. No fim, foi o proprietário de um supermercado, Stu Leonard, que ajudou a encontrar os fornecedores certos. Mas nem isso teria sido suficiente se Stu Leonard não tivesse tido imaginação suficiente para ver as possibilidades e colocar o Newman's Own Salad Dressing nas prateleiras de sua loja. 15 anos depois, o Newman's Own Brands era uma companhia de US$ 10 milhões, que doa todos os lucros para a caridade. Aqui termina o comentário e aqui termina a leitura de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, até o final de uma das nossas leituras, que maravilha, seja muito bem-vindo a conhecer este livro, estes vídeos desde o início. Acesse a playlist inscrevendo-se aqui neste canal. E caso você seja daqueles leitores que gostam de ter o livro físico em mãos para acompanhar, na descrição e nos comentários você encontra o link de compra na Amazon. E também fica aqui mais um convite. Caso você goste de leituras expansivas de mente e queira compartilhar isso, suas ideias com pessoas na mesma frequência, que não vão te achar uma pessoa maluca, fora da caixa, participe conosco desta comunidade. Deixe sua vontade aqui abaixo com o seu link de WhatsApp ou seu número, que entraremos em contato. Eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.